Você mandou. Eu devia ter gravado a apresentação de vocês, mas aí vocês iam ver gravando, aí vocês não iam querer que gravasse. Mas a próxima eu gravo, aí depois eu mando para vocês falarem, fui bem, vou melhorar. Mas é isso aí. Então, turma, a nossa aula de técnicas de controle, nós já estamos chegando ali na reta final de técnicas de controle. Então, a gente tem a aula de hoje, a aula de amanhã, aí a gente vai repor uma aula semana que vem. A gente tem mais 4 aulas só de técnicas de controle, mas a gente está, tipo, ok no cronograma. Só relembrando, né, a gente viu diagrama de blocos, funções de transferência, as ISOs também, que vocês fizeram as apresentações, e agora a gente vai ver essa parte de controle de motores. Então, para a aula de hoje, né, vocês já deram aí uma pincelada sobre os motores, a gente vai continuar vendo os motores, né, ver como que é o funcionamento deles de forma mais detalhada, e aí a gente vai ver a parte de inversores de frequência e do soft starter. Então, como que é esse diagrama de comandos? E aí eu tenho uma proposta para vocês, um desafio que eu vou querer fazer com vocês amanhã, tá? Então, não faltem a aula de amanhã, que vai ser bem interessante. Vocês já usaram... vocês vão ficar, meu Deus, o professor agora virou a professora do simulador também, mas calma. Vocês já utilizaram o simulador para fazer a simulação de partidas de motores da Esto? Já utilizaram? Como assim, professor? Eu não entendi. Aqui, deixa eu mostrar no... Peraí. Aqui. Esse aqui. Vocês já utilizaram esse simulador aqui, da Esto? Não. Esse simulador, eu já vou dar uma adiantada que eu não aguento fazer suspense. É igual quando eu vou dar presente para as pessoas, eu acabo contando o que eu vou dar e que dia que o presente chega. Eu não me aguento. É a mesma coisa de fazer esses desafios. Então, a ideia é, vocês já tiveram contato com as partidas dos motores, sim? Lembra essa parte de partida direta, partida estrela triângulo? Sim. Beleza, então, mas aí a ideia é a gente dar uma relembrada, antes de eu passar para vocês como que é o comando com inversor de frequência, então a gente vai fazer uma simulação apenas, uma simulação só, da partida direta. Então, por que essa ideia de fazer essa simulação? Para saber quais são essas partes de comando, né? Relembrar como que é essa parte de comando. E nada melhor que essa simulação. Então, é igual a bancada que tem lá no Senai, só que a diferença é que ela não é física, né? Então a gente vai ter essa realidade aumentada. A gente vai fazer juntos amanhã essa parte dessa partida direta, tá bom? Mas aí vamos lá. Então, quando a gente encontra na indústria, né, até quando a gente falou em técnicas de controle, a gente sempre tinha ali, né? O nosso comparador, quando a gente falava do nosso diagrama de blocos, então a gente tinha o nosso comparador, o nosso controlador ali, né? O comparador que é aquela de somar, né? Que vai entrar o sinal de entrada, e aí a gente tinha o nosso controlador, do lado a gente tinha o nosso atuador, a nossa planta, e embaixo o nosso sensor. Então a gente estava sempre lidando, né, com essa palavra atuador, né? Mas o que é isso? O atuador, como até o próprio nome dele diz, né, ele vai atuar nessa saída, né? Então o controlador, algum tipo de controlador, vai mandar essa informação para ele propriamente atuar na sua planta. Os atuadores, eles vão realizar o trabalho, e um exemplo mais utilizado na indústria são os motores, né? Então, eles recebem esse comando de algum controlador e eles vão transformar uma energia elétrica que vai entrar nele e vai virar uma energia mecânica, né? Essa energia mecânica vai ser mostrada como a rotação do eixo, que vai ter uma determinada velocidade, um determinado torque, vai aguentar uma determinada carga. Pode ser de passo, corrente contínua, o síncrono, o de indução. Tem vários tipos de motores. Tem os servos motores também. Então, tem uma vasta gama de motores que depende de cada tipo de aplicação, né? Assim como os sensores e os controladores. Então, quando fala em atuadores, a gente pode lembrar dos motores. E aí, dos motores, a gente tem uma gama de tipos de motores. Quando vai escolher um motor, até vocês citaram, né? A gente precisa levar em conta a potência, o torque e a velocidade desse motor. Então, a potência vai ser
o que esse motor ele vai aplicar ali, né? Ela é medida em watts e é o que vai ser aplicado pelo motor em unidade de tempos, né? Joules por segundo. Então, quanto de energia mecânica esse motor ele vai aplicar naquele nosso processo. O torque, aí já vai envolver o que está ligado nesse motor, né, no eixo desse motor, qual que vai ser essa força pela determinada distância. Então, dependendo da carga que eu vou ter que ter um determinado tipo de torque, porque o torque leva em conta essa força que esse motor ele vai ter que fazer para girar uma esteira, para girar uma parafusadeira, por exemplo. Então, tem que ser levado em conta essa parte do torque. E a velocidade, que está ligada ali na frequência, é definida como o ângulo que ele vai girar, né? Então, quanto que esse eixo ele vai girar e qual que vai ser a nossa velocidade. Então, até a gente viu na aula da semana passada, eu vou dar uma passadinha aqui rapidinho, né? Porque tinha, acho que 2 alunos só. Então, a gente tem que sempre levar em conta quando a gente vai fazer esse projeto, né? Então, tem um projeto de controle, porque aqui a gente está falando de técnicas de controle, né? Então, sempre a gente tem que seguir alguns passos. Então, por exemplo, você, como técnico de automação, você foi contratado para projetar uma planta. Então, ali você tem o seu objetivo principal, né? O que você quer fazer? Qual que é o seu objetivo principal? Igual falando do PI, né? Seu objetivo específico. Eu vou querer ter uma esteira transportadora que vai levar do ponto A para o ponto B. Essas peças que eu vou transportar são pesadas, né? Então, a esteira vai ser feita de qual material e qual que é o motor que vai girar essa minha esteira, né? Esse motor, ele vai ter essa potência, ele vai ter esse torque para conseguir girar essa esteira com esse peso. Qual que vai ser a velocidade? Então, é um processo mais devagar, é um processo mais rápido. Então, quando você começa a pensar, né, levando em conta qual que é o seu objetivo final, e aí você vai especificar qual tipo de motor que você vai utilizar, potência, torque e a velocidade, dependendo de qual que é o seu objetivo final. E isso vale para todos os tipos de componentes que a gente tem no nosso controle, né? No nosso sistema. O controlador, os nossos sensores, todos os tipos de atuadores e até mesmo a estrutura da nossa planta. Com o passar dos anos, né, tudo a gente vai evoluindo, né? Eu até falei para a turma de medição de variáveis, né? Que aquilo que a gente pode falar que hoje é tecnologia, amanhã já está ultrapassado, né? Mas quando a gente fala na parte de motores, né? Se a gente for olhar aqui nessa de 1891, os motores eles eram muito grandes, aí uma potência não era tão elevada, mas eles tinham um tamanho enorme, igual os computadores mesmo, né? Então, hoje em dia, um celular a gente já pode utilizar como um computador. E antigamente era uma sala inteira que era um computador, a mesma coisa dos motores, né? Então, com o passar do tempo, com o passar da evolução, né, foi diminuindo o peso, aumentando essa parte da potência. Por quê? Porque tudo o pessoal foi pensando, né? Qual que é o melhor tipo de material para se utilizar? Foi evoluindo a parte dos materiais, né? Utilizando mais materiais plásticos, ligas de alumínio. Então, tudo isso vai aumentando nessa parte da evolução. Vai diminuindo, né, essa carcaça, mas aumentando em potência. Eles estão presentes, né, em praticamente todas as instalações industriais, comerciais e residenciais. Então, às vezes, você compra lá para o seu filho, para sua filha, compra um carrinho de controle remoto, né? A gente tem ali uma parte de um motor, né? Então, realmente, essa parte do motor, ela está presente no nosso dia a dia, né? A gente tem o nosso liquidificador, que tem um tipo de motor também, tem uma batedeira. Então, está presente no nosso dia a dia. E na indústria, mais presente ainda, né? São tipos diferentes, mas o princípio de funcionamento geralmente é o mesmo, né? Até quando a gente fala do assíncrono e do síncrono, eles são muito parecidos, a parte da estrutura física. Muda um pouco o princípio de funcionamento, pouca coisa ali, nessa parte de ser sincronizado ou não. Mas se a gente conhece um pouco já de um motor, a gente já consegue seguir a linha. A mesma coisa de programação. Eu acho que eu tô igual o professor Márcio, né, gente? Eu tô tipo, toda hora tô fazendo um monte de ligação, mas é porque também acaba que a gente vai lembrando. Então, quando a gente fala de programação, se a gente faz uma programação ali, por exemplo, para Arduino, que vocês todos vão começar a mexer agora para o PI de vocês. Então, quando você pega essa lógica de programação para Arduino, é a mesma que depois você vai conseguir utilizar para o Ladder. Então, por exemplo, você tem um
uma estrutura, né, dos passos que você quer seguir, e quando você for jogar lá para o ladder, você não vai estar escrito, né? Você não vai escrever, mas você tem uma ideia do que você tem que fazer, né? Como que tem que ser essa sequência, de como que você tem que fazer a programação. Então, sendo em C, sendo em Java, sendo em ladder, né? Quando você pega uma linha de programação, ou quando você pega uma linha de entender como esses motores, como os sensores funcionam, você consegue entender nas outras partes, né? Por isso, muito importante essa parte da pesquisa. Tem motor gigante, tem motor pequeno, depende tudo do tipo de aplicação. Independente do tipo de motor, independente do tamanho, todos eles vão precisar de uma fonte de energia para produzir esse trabalho. Eles vão utilizar essa fonte para realmente realizar esse trabalho. Além de a gente levar em conta a potência, né, o torque e a velocidade, a gente tem que levar em conta outras características quando a gente vai fazer a instalação desses motores. Então, por exemplo, qual que é a minha tensão? A minha é corrente alternada ou é corrente contínua? Eu vou ter um motor de corrente contínua, eu vou ligar ele numa alternada? Não, né? Então, você tem que saber qual que é a faixa de trabalho. Ele trabalha em 380 volts. Não vou ligar ele em 127 volts, por exemplo, né? Então, você tem que saber onde você vai instalar, qual que é o tipo de tensão que esse motor precisa e fornecer essa tensão adequada. Qual que é a frequência, o tipo que a gente já falou, né? A parte do ambiente, igual até o Rodinei destacou. Os motores assíncronos já você consegue deixar no local exposto. Quanto será que o motor de passo dá para a gente deixar? E será que ele vai ser adequado para esse serviço? Temperatura, né? Qual que é a temperatura? Será que é um local agressivo, que tem ruído, tem muito campo magnético? Eu vou ter que criar um local de proteção? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na parte do ambiente. Então, é importantíssimo sempre olhar qual que é o índice de proteção desses nossos motores. E qual que é a carga, né? A parte também muito importante. Qual que é a potência, a rotação, o torque que eu vou precisar. Né? Então, entra aquilo que nós vimos no slide anterior. Então, assim, na parte de projeto, realmente, né, quando a gente vai projetar alguma coisa, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque tudo envolve um custo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai fazer um projeto. Então, sempre levar em conta vários fatores. E, é muita coisa? É muita coisa. Mas, quando você realmente pensa e pesquisa, diminui as chances de você ter um retrabalho, de você cometer algum tipo de erro. Então, você tem que fazer olhar todas essas características quando você vai projetar algum local que vai precisar utilizar um motor elétrico. Temos motor corrente contínua e corrente alternada, né? Então, tem vários tipos de o motor de corrente contínua, o princípio de funcionamento é basicamente igual, mas eles, dentro dele, né, a constituição vai mudando, né? Então, tem 4 tipos: de imã permanente, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Excitação independente, excitação em série. Então, são 4 tipos para motores de corrente contínua. Motores de corrente alternada já são o universal, o monofásico e o trifásico. E cada um aí vai ter vários tipos de ramificação de como que é constituído, né, o rotor desse motor, né, o que muda mais é a parte do rotor, né, como que é essa parte do rotor desse motor de corrente alternada aí que vai se ramificando nesses tipos. Mas a gente vai estudar o princípio básico de funcionamento deles. Então, beleza, né? A gente já viu aqui, né, que a gente tem que tomar, a gente já sabe, né, que é o motor. Então, o motor vai pegar essa energia elétrica lá e transformar numa energia mecânica, que a gente vai ter alguma coisa que vai estar ligado no eixo dele, a gente vai ter uma carga ligada nesse eixo, e a gente vai precisar de uma potência, de um torque e uma determinada velocidade. E vários cuidadinhos que a gente tem que ter para a gente fazer um projeto correto. Então, vamos falar agora, vou falar um resuminho aqui também, porque é mais uma parte de saber como que eles funcionam, para quando a gente falar do acionamento deles, né, a gente saber como que esse motor funciona. Então, vamos lá, o motor assíncrono, né? Então, a gente tem a fotinha desse motor aí da WEG, pode ser encontrado
como nome de motor assíncrono ou motor de indução. 3 partes básicas: carcaça, o estator e o rotor. Então, a mesma coisa do motor síncrono também. Aqui nessa foto, até interessante, essa imagem eu retirei do livro de vocês, tá? Então, o livro de vocês de técnicas de controle, ele tem bastante coisa. Então, tem até, eu não lembro se era na página 100, não lembro, eu posso verificar. Aí tem, não tá aqui comigo, mas ele tem uma listinha também de uns tópicos de como que a gente pode fazer um projeto de controle. Eu vou mandar depois, quando a gente terminar a aula aqui, aí eu mando para vocês qual que é a página, que é bem interessante da gente fazer essa leitura também, tá? E tem bastante coisa no livro de vocês, inclusive essa informação. Então, como a gente viu, né, esse motor ele é composto dessas 3 partes básicas, o estator, né, e a gente vai ver a parte do rotor. O estator dele, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Ele é composto de 3 partes. Então, eu não lembro, acho que também vai ficar um pouco repetitivo para quem estava na aula da semana passada, mas a repetição é a mãe da retenção. Então, vamos lá, que aí depois vocês não vai precisar fazer pesquisa de motor, que já vai estar craque nesse negócio de motor. Gente, será que eu tô falando muito rápido? Acho que eu tô muito acelerada. Hoje eu nem tomei café. Desculpa se eu estiver falando muito rápido. Não sei. Qualquer coisa, vocês me dão um grito e falam, professora, desacelera. Senão a gente vai fazer 47 slides em 10 minutos. Mas acho que não. Mas vamos lá, então. Esse estator, ele é essa parte mais externa ele é a parte que vai cobrir ali o seu rotor, onde vai estar ligado o eixo. Então, nós temos o primeiro, né, o número 1 ali, que está ligado, que é essa carcaça, né? Então, realmente é um suporte onde vai estar dentro dele todos os outros componentes do motor, né? Para esse motor funcionar corretamente. Temos o número 2 ali, que está em vermelho, que é o núcleo de chapas, que são chapas que ele... Isso. Então, a gente tem aqui o número 2, que é esse aqui que está em vermelho, que são chapas de aço magnético, né? Então, ele está tanto presente no estator, quanto presente na parte desse rotor. E elas vão ser com a superfície isolada para reduzir o número de perdas desse ferro, né? Então, todo motor, ele tem um determinado rendimento, né? Então, você vai ligar ele na energia elétrica e ele vai ter um determinado rendimento. Todas as peças que são colocadas dentro dele são levadas em conta para se atingir esse rendimento, né? Então, não é tipo, vou juntar aqui um aço, acho que eu vou juntar um ferro, acho que vai dar certo. Não, né? Realmente tem estudos, as pessoas fazem pesquisas, né? Ainda se tratando da WEG, né, que é uma empresa realmente muito séria. Então, tem todo um estudo para ver como que esse motor ele vai funcionar. Então, essa parte toda a constituição dele é para garantir que se tenha um máximo de rendimento desse motor. O nosso número 8 ali, que ele fica aqui no fundinho, bem no fundinho aqui, né? Ele está meio em cima, mais ou menos, que é a parte do enrolamento, né? Então, ali que vai ser ligado cada fase, como ele é um motor, né, que vai ser ligado na rede elétrica, na rede elétrica trifásica. Então, são 3 conjuntos de bobina onde vai ser feita a parte da alimentação. Então, tanto a carcaça quanto esse núcleo de chapas que ele tem a ver com a parte de reduzir, né, a parte de perdas, quanto o enrolamento trifásico fazem parte do nosso estator, beleza? Então, estator é a carcaça para reduzir as perdas e onde a gente vai ligar a parte da nossa alimentação. Então, isso inclui o nosso estator. E agora o nosso rotor, né? Então, o nosso rotor, ele é composto pelo nosso eixo, um núcleo de chapas também e uma gaiola ou chamada de enrolamento do rotor. Número 7, onde é o nosso eixo, que é onde vai ligar a nossa carga, né? Então, essa parte vai estar ligada à nossa carga e onde a gente vai fazer essa análise, né? Do torque, de quanta carga a gente precisa, da velocidade, e é onde a gente vai fazer essa parte desse acionamento. Ele vai transmitir toda essa potência
E ele tem todo um tratamento, que nem eu falei para você, ele tem todo um tratamento para evitar a parte de fadiga e empenamento, né? Então você não vai querer comprar o seu motor, obviamente, né? Quando você compra o seu motor, você vai saber quanto de carga você vai colocar. Então, se você colocar uma carga a mais, você vai estragar o seu motor, né? Você vai estar exigindo mais do que ele pode. Mas ele tem todo um tratamento para ele não empenar naquela carga que ele consegue trabalhar. Temos o núcleo de chapa, o núcleo das chapas, que é o número 3. Cadê o número 3? Que é esse que está em azulzinho ali, que tem também o mesmo objetivo, né? Também está ligado nessa parte de rendimento, né? Do seu rotor. E o número 12, que é essa parte aqui prateada, que é a parte da gaiola ou do também chamada de enrolamento do rotor. Então pode ser encontrado com esses dois nomes, né? Então é composta de barras e também das bobinas do motor. São como anéis e pode ser de cobre, latão ou de alumínio, né? Então eles estão o rotor ele é composto, assim como o estator é composto de 3 partes, o rotor também é composto de 3 partes. Mas não se preocupe, que nem a gente fez quando a gente fez em manutenção de equipamentos, né? Que a gente fugiu a palavra. Desmontou, desculpa. Quando a gente desmontou a bomba, né? Então a mesma coisa. Se um dia, né, vocês precisarem desmontar um motor assíncrono, obviamente vocês vão pegar o manual e tem tudo, até é da VEG mesmo. Essa explicação tá no livro de vocês, mas também tem a VEG, ela disponibiliza uma apostila de umas 150 páginas mais ou menos, falando sobre como ligar o motor assíncrono, como fazer manutenção. Então, realmente é muito completo. Essa imagem foi retirada do livro de vocês, mas também tem essa apostila da VEG, né? Então, quando vocês precisam fazer um projeto, fazer uma desmontagem e montagem, vocês sempre podem estar consultando essa parte desse manual. Além disso, ele é composto de outras partes, como o número 11, né, que é o... Oi, Rafael, fala. Professora, Oi. A questão dos motores, todos os motores eles têm a diferença de intercalação de ímãs entre norte e sul? Não, nem todos. Então, por exemplo, o motor assíncrono, ele não tem essa parte dessa interpelação, tanto que por isso ele não é sincronizado. Mas o motor síncrono, ele tem. Então, nem todos. Tá? Então, o motor de passo também, ele tem essa parte de norte e sul, tem bobinas realmente de norte e sul, que você vai fazer essa parte do acionamento, mas nem todos têm essa parte de você ver esse norte e sul, tá? Beleza. E aí nós temos outras partes, né? Que é a caixa de ligação elétrica, a parte dos terminais, temos a parte do ventilador e as tampas do mancal. Mas aí vou depois disponibilizar para vocês. Uma vista explodida, né? Então, quando a gente pega um catálogo do fabricante, isso facilita pra caramba caso a gente queira desmontar ou precise montar, né? Então, quando vai fazer essa parte de manutenção, você ter essa vista explodida, você vai conseguir, né, depois montar com facilidade. Facilita bastante a nossa vida. Se não tivesse, apesar que se não tem, a gente vai deixando ali na sequência, igual vocês fizeram, mas se tem uma vista explodida, já facilita. Como que funciona, então, esse motor agora, tá? Se qualquer coisa, o Rodinei também quiser adicionar alguma coisa, se vocês quiserem perguntar ou adicionar alguma informação que vocês pesquisaram, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, a gente viu, né? Ele é composto pelo rotor e pelo nosso estator. A gente vai energizar essa parte desse estator. Então, ali a gente viu, né? Ele tem essas 3 bobinas para a gente energizar o estator. Quando a gente faz quando a gente energiza, né? A forma que ele é constituído, então todo o material que ele é constituído vai criar um campo eletromagnético. Então a gente até viu o vídeo, né, que esse campo eletromagnético, ele é um campo girante, então ele realmente vai provocar... Fala, Leandro. Oi. Hein? Oi, no caso, esse motor assíncrono?
Tá, só para me entender um pouco aqui. Nós só tá falando dos motores, os giros, tá? Tá, mas esse simulador ele vai fazer o mesmo, ele vai dar os mesmos parâmetros que um motor ali, no caso, fazendo no motor ou não? Esse simulador que a gente vai fazer amanhã? Sim, é isso que eu tô vendo. Ele tem. Você já tá preocupado com amanhã, Leandro? Vive hoje, calma. Não, mas ele tem um motor que a gente consegue ligar esse motor. Então, assim, tá. Então, assim, vai ter um motor lá e aí nós vamos colocar os parâmetros e esse motor vai girar, é isso? Isso, aham. Ah, tá. Tem um motor. Tem até. Cadê? Acho que dá pra. Esse aqui, ó. Esse aqui é o motorzinho. Mas então, a gente... Tá, mas esse negócio que a senhora mostrou aí, que parece um motorzinho, é um simulador, ele é de... vamos colocar os dados, como que ele vai fazer, no caso, se ele der erro, alguma coisa, e ele vai constatar pra gente? Sim, então você tem a parte de um comando, né? Você faz a parte de comando e a parte da potência, né? Tem esses dois tipos. E a gente vai fazer esse acionamento da parte do comando, né? Então, ligar a contadora, ligar o botão para você dar o start. E quando você faz uma ligação errada, ele nem permite que você faça essa ligação. Ele fica dizendo ligação errada. Então, você consegue deixar do lado ali, ó. Você consegue ver o diagrama e você consegue ver essa realidade aumentada e ir clicando e juntando. Então, do lado tem como se fosse mesmo uma contadora, e aí tem o 3D ali de um motor, tem uma botoeira, então tem ali a parte da simbologia, e aí você consegue ir fazendo essas ligações. E ele nem permite que você faça uma ligação errada. Ele fica dizendo ligação errada, ligação errada. Aí quando você acerta, ele fala ligação certa. Mas no caso, esse simulador, ele tá em português ou ele tá em inglês? Não, ele é todo em português. Ah, tá. Não, tranquilo. Só para tirar algumas dúvidas mesmo da cabeça. Tranquilo, pode perguntar. Mas ele é todo em português, tá? Ele é de uma empresa brasileira. É uma empresa que ela faz kits didáticos. Então, ela faz vários kits. E aí, ela criou esse simulador nessa época agora que a gente está de pandemia. Que, como sabe, né, que não dá para ir lá presencialmente. Aí, eles criaram para as FATECs, para as faculdades poderem utilizar nas aulas. Mas é gratuito, baixa rapidão, ele é leve também, não vai pesar muito não, tá? E a gente vai fazendo junto. Mas ele é instalado ou ele é online? Ele é instalado. Não, mas calma, mas ele é no celular, ele não é muito pesado aqui. Depois eu vou mandar esse slide, aí já dá para vocês entrarem no site. Mas ele não é muito pesado, não. Mas amanhã, por exemplo, eu vou projetar o meu celular para vocês também, para a gente ir fazendo juntos. Então, e quem quiser instalar depois, mas eu vou projetar o meu celular para a gente ir fazendo junto amanhã. Aí o primeiro a gente faz junto, aí depois eu solto vocês para fazer separado. Aí eu solto vocês na ladeira. Não literalmente. Mas aí o primeiro a gente faz junto, tá? Mas relaxa. Vai ser divertido, vai ser legal, pelo menos a gente vai ver ligação errada, ligação certa. Vocês que vão me orientar, não sei de nada. Mas vamos lá, vamos voltar então para esse nosso motor assíncrono. Então a gente vai fazer essa ligação ali, a gente vai ligar na rede elétrica do nosso estator. A gente viu lá que a gente tem as 3 bobinas, vai energizar. Quando a gente fizer essa energização, né, quando a gente ligar ele na energia, a gente vai gerar um campo girante eletromagnético. Pelo jeito, até que esse motor ele é composto. E esse campo ele vai estar em volta do nosso rotor. Então, a gente viu que o nosso estator está envolvendo o nosso rotor. E a gente vai induzir esse nosso rotor a ele fazer essa parte desse giro. Quando ele começa a girar, no mesmo sentido desse campo, ele vai tentar acompanhar. Né? Então, ele vai tentar acompanhar o mesmo sentido desse campo. Vai tentar se aproximar. Às vezes atinge, mas nessa parte ele não vai. No motor assíncrono, ele não atinge 100%, tá? Dessa parte desse campo girante. Até porque tem alguns fatores, como chamado fator de escorregamento. Então, a velocidade desse rotor vai ser sempre menor que essa velocidade do campo girante, que é uma diferença, né, entre o assíncrono e o síncrono. Tudo por causa da constituição desse motor.
mas obviamente cada um serve para um segmento, então cada um é útil para um segmento. Ele tem rotações elevadas, mas uma potência é mais baixa, mas consegue atender grande parte das demandas da indústria. É mais simples e de forma mais econômica. Até a parte da manutenção, como tem muita informação sobre ele, é levado em conta também para ser uma manutenção mais simples. Utilizado para esteiras, ventiladores, elevadores, para prensas. Então, é esse tipo de utilização. Quem viu o vídeo, né, que prova que realmente esse campo ele é girante, eu não me... Ai, gente, a professora tá péssima de memória. Isso parece... É bom que vocês não sabem a minha idade, então deixa eu achar que eu tô péssima de memória. E aí eu vou mandar lá, tá, o link para vocês, que é bem interessante que o senhor, ele faz... Pode falar, Rodinei. O motor assíncrono e esses outros motores, eles também vieram para poder ajudar na parte de diminuir correias também, né? Por causa do redutor, né? Isso, exatamente, isso mesmo. Obrigada, Rodinei. Então é isso mesmo, né? E aí depois eu vou mandar esse vídeo, que ele é bem interessante. É que eu tô colocando a luzinha aqui para dar uma melhoradinha na imagem. E então é bem interessante essa parte desse motor. Eu vou mandar esse vídeo para vocês poderem assistir também, tá? Então, beleza. Então, a gente viu a parte principal que a gente tem que se ater quando vai fazer um projeto, o que a gente tem que saber, e saber do motor assíncrono. Vai ali, vai energizar o estator, o rotor, ele vai tentar acompanhar esse campo magnético que está no estator, mas não vai conseguir. Tem um fator, né, que chama de escorregamento, então não vai conseguir acompanhar. Tudo pelo jeito que ele é constituído. E então, dessa forma, ele é chamado desse motor assíncrono. Ele tem, uma baixa potência, mais uma rotação elevada. Então, aí dependendo, ele pode ser útil para as indústrias. Então, depende do que você vai utilizar. Mas agora vamos falar sobre os motores síncronos, né? A parte da constituição física dele é muito semelhante à do motor assíncrono. A diferença está em como o rotor ele é construído. Então, ele tem um estator e um rotor também. O estator, a parte ali da carcaça, e o rotor, que é essa parte girante, né? Que é essa parte que onde a gente vai ter o nosso eixo. Só que a diferença vai ser essa construção, né? Então, ele vai conseguir sincronizar com esse campo magnético que vai ser gerado. Dentro desses motores, né, a gente ele vai depender de uma corrente contínua para a gente conseguir criar esse campo. Até a gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente fala sobre inversor de frequência. Então, a gente vê uma parte, né, que ele tem dentro dele, ele vai já adiantando, acaba adiantando. Então, dentro dele, né, ele é constituído de uma forma que a gente pega essa corrente, essa nossa tensão alternada, transforma ela para uma tensão contínua para a gente conseguir trabalhar. E depois a gente retorna para uma corrente alternada para a gente conseguir modificar a nossa frequência. Então, ele é utilizado também com essa parte. Só dando uma adiantada de como é o princípio de funcionamento, que eu vi aqui, corrente contínua, eu, né, vou dar uma pincelada. Porque quando eu falar daqui a pouquinho, não sei, acho que vai ser mais na aula de amanhã. Quando eu falar da nossa aula de amanhã, porque eu não vou ficar com vocês até às 11, né? Não sei o que vocês queiram, por mim tudo bem. Apesar que eu tô com fome, né? Mas é isso. Mas então vamos voltar para o nosso motor síncrono. Então a gente vai ter ali uma alimentação de corrente contínua que vai criar esse campo magnético no nosso rotor. Ele vai conseguir girar na mesma frequência do campo do estator, então ele não vai apresentar esse fator de escorregamento. Então, esse fator de escorregamento é esse fator que no caso do assíncrono, ele não consegue sincronizar. E esse motor síncrono, ele tem uma potência elevada e uma baixa rotação. Então, se você precisa de uma potência elevada, você vai para o motor síncrono. Se você já precisa de uma potência mais baixa, mas uma velocidade mais alta, né, uma rotação mais alta, você vai para o assíncrono. Então, depende de o que você vai utilizar. Ele também pode ser chamado, né, como esse motor síncrono. Como eu falei, ele é muito similar aos assíncronos. Tem a carcaça,
tem o rotor, e a carcaça e o estator é basicamente a mesma coisa. Então, a parte daquelas constituição, né, que tem os núcleos da chapa, é basicamente a mesma coisa. Mas o que muda é dentro desse rotor. Então, até o Rafael levantou essa questão, né, se todos têm essa diferenciação entre o norte e o sul. Então, no caso do nosso motor assíncrono, a gente não vai ter, por isso que ele não consegue sincronizar. Mas o nosso motor síncrono, ele é feito de uma forma que as bobinas, elas vão criar esses campos norte e sul. Então, aí, eles vão se posicionar de uma forma sequencial. Então, tem toda uma constituição de uma forma que tenha sempre esse norte e sul. Vão estar isolados, né, para a gente não ter essa junção. Mas, conforme ele for rotacionando, ele vai estar sempre tentando. Ele, no caso do motor síncrono, ele consegue, né? Então, ele sempre consegue. Peraí, que eu esqueci a palavra. Ah, meu Deus. Sempre consegue sincronizar. Não era sincronizar, mas eu vou dizer essa palavra mesmo. Então, ele sempre vai conseguir sincronizar com a parte do estator, com a velocidade do estator. Então, como que ele funciona, né? Como que a gente vai fazer esse acionamento? A gente vai energizar ele da mesma forma, então vai energizar ele na parte da energia trifásica, só que ele ainda não vai estar energizado na parte da corrente alternada ou rotor. Vai gerar ali um campo girante no estator, energizou, a forma que o estator é constituído, vai gerar ali um campo magnético. Só que o nosso rotor ainda não vai estar energizado com a corrente contínua. Essa corrente contínua, ela vai ser injetada de outra forma, né? Então, ela vai ser injetada de uma forma mais lenta, né? Então, tudo também isso é levado em conta na hora que você vai, dependendo do que você precisa acionar. Tudo bem, né? Que você pode utilizar essa parte da partida, né? Qual que vai ser, se você vai precisar de uma partida que seja mais rápida. Mas também, quando você vai levar em conta no seu projeto, que você vai acionar esse motor, então ele primeiro aciona ali o estator, e depois ele vai acionar o rotor. Enquanto no nosso motor assíncrono, ele acionou o estator, o rotor já vai começar a girar, porque ele não vai precisar injetar uma corrente contínua nele. Então, essa corrente contínua é injetada de forma mais lenta nesse rotor, até que a frequência vai sincronizar com a frequência do campo girante no nosso estator. Então, a constituição dele, a forma que ele é constituída, a forma que esse nosso rotor é constituído, ele consegue trabalhar para sincronizar com o nosso estator. Quanto maior for a corrente, maior vai ser o torque. Logo, quanto maior o torque, mais carga ele vai conseguir suportar. Beleza? Então, é isso que a gente tem que saber. A maior parte dessa diferença que a gente tem que saber, né? Então, eu gosto sempre de destacar isso depois que a gente termina de ver um tópico. O que a gente precisa lembrar mesmo? Lembrar do que esses motores são compostos, estator e rotor. Lembrar que no assíncrono, assim como no assíncrono e no síncrono, a gente vai entrar com a energia elétrica trifásica no estator. Então, vai entrar com essa energia elétrica. No caso do síncrono, o rotor, ele já vai começar a girar ali, tentando seguir a mesma velocidade do nosso campo, do nosso estator, mas não vai conseguir por causa do fator de escorregamento. No nosso motor síncrono, o rotor, ele é feito de uma forma que as bobinas, elas têm essa diferença entre norte e sul. Então, como elas conseguem ter essa diferença, é uma das formas que é possível se conseguir sincronizar com a mesma velocidade do estator. Então, nesse caso, ele tem uma potência mais elevada, mais uma rotação mais baixa. O rotor precisa de uma corrente contínua, então, essa ele vai realmente ter uma corrente alternada, depois ela vai ser retificada por uma corrente contínua, e a gente vai ter nessa parte do nosso rotor. Então, lembrar essas diferenciações. Uma é uma potência mais alta, o outro uma potência mais baixa, e a parte das velocidades também são diferentes. Então, é isso. Vamos lá, então. Nosso motor de corrente contínua, deixa eu... mais compridinho. Querem continuar amanhã? Agora já é 9h50, a gente continua amanhã? Pode ser, professora. Pode ser amanhã. Então, beleza. Deixa eu interromper a gravação aqui.